Manchester City e Inter de Milão entram em campo nesse sábado lá em Istambul, em busca da tão sonhada orelhuda, aquele troféu. E essa final da Liga dos Campeões de 2023 promete. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou trazer um conteúdo referente às campanhas dessas duas equipes, desde a fase de grupos, passando pelo mata-mata até a última semifinal. E óbvio, até essa partida decisiva. E eu vou começar pelo Manchester City, que além de buscar essa primeira taça de campeão da competição mais importante de clubes e também acabar com as gozações por lá, na Inglaterra, está em busca da tríplice coroa. O time já venceu aí, ó, a Premier League e a FA Cup e chega aí para essa final com muita moral e com muita vontade de se tornar o segundo clube inglês na história a conquistar essa tão sonhada tríplice coroa. Até hoje, apenas o seu maior rival, o Manchester United, alcançou o tal feito lá na temporada 98/99. E tudo isso começou lá no grupo G. Ao lado do City tinha também aí o Borussia Dortmund, o Sevilla e o Copenhague, na da Dinamarca. E a estreia não poderia ter sido melhor. Enfrentou o Sevilla do Jorge Sampaoli na Espanha, fora de casa, e meteu logo 4-0 com 2 gols do Haaland, um do Foden e um do Rúben Dias. Começou logo com o pé direito, no caso do Haaland com o pé esquerdo. Daí na segunda partida enfrentou o Borussia Dortmund, o Haaland enfrentando seu ex-clube pela primeira vez e logo na Champions League. E o jogo não foi tão fácil não, mas o time conseguiu a virada com 2 gols no final. Primeiro com o Stones, marcando um golaço de fora da área, aliás um dos mais bonitos dessa edição. E como se não bastasse, o Haaland marcou um golaço dando aquela voadora no seu ex-clube. O encontro não poderia ter sido melhor. Para o Haaland, para o City, não para o Borussia, óbvio, né? E aí o time fechou o primeiro turno da fase de grupos, os 3 primeiros jogos, goleando o Copenhague por 5-0, com 2 gols do Haaland, um do Mahrez de pênalti, um do Álvares e um gol contra. 3 jogos, 3 vitórias, 4-0 no Sevilla, 2-1 no Borussia Dortmund e 5-0 no Copenhague. Agora a classificação estava muito bem encaminhada e o City já poderia conseguir essa vaga antecipada para as oitavas de final no 4º jogo. Talvez matematicamente não seria 100% classificado, mas aí, gente, por favor, né? Se vence 4 jogos em 4 jogos, de 6, praticamente já entrega a vaga e talvez até em primeiro lugar. Mas aí o time pegou o Copenhague lá da Dinamarca e não conseguiu sair do 0-0, perdeu a chance de uma classificação antecipada, apesar de ter pressionado todo o jogo, e o Mahrez perdeu um pênalti, é algo quase que raro. E como se não bastasse, no 5º jogo contra o Borussia Dortmund, em Dortmund, no Signal Iduna Park, mais uma vez a chance de classificação antecipada foi jogada fora e mais uma vez o City teve a chance nos pés do Mahrez e mais uma vez ele perdeu um pênalti. E além do mais, o City levou uma pressão absurda do Dortmund. Esse jogo eu assisti e posso te confirmar isso. Mas aí no 6º e último jogo contra o Sevilla não teve jeito, né? O time meteu 3-1 e foi de virada, saiu perdendo aí. Mas virou com gols do Lewis, jovem garoto Lewis, o Álvares, e o Mahrez finalmente voltou a encontrar as redes. E o time se classificou em primeiro lugar. Primeiro lugar, 14 pontos, 6 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Em segundo passou o Borussia com 9 pontos, em terceiro o Sevilla com 5 pontos, foi para a Liga Europa e foi um bom negócio porque acabou de ser campeão derrotando a Roma. E o Copenhagen somou 3 pontos porque empatou 3 jogos e ficou em 4º lugar, não conseguiu nada. E agora eu vou para Inter, mas antes disso aí, se você está gostando desse vídeo até agora e apoia o nosso canal, deixa o like aí, deixa nos comentários a sua opinião, interage comigo pra gente engajar esse vídeo. E também já te convido, caso você tenha caído aqui de paraquedas nesse canal e não conhece, já se inscreva aí e ative esse sino das notificações. Desse jeito tu não vai perder na agenda que eu postar aqui. E olha que eu posto vídeo todos os dias. Pode não ser vídeos em formato normal, mas eu posto pelo menos shorts. No caso da Inter foi diferente, o time caiu no grupo da morte, mais uma vez para variar. Se não conseguiu na temporada passada ou na outra, não me lembro aqui direito, que ficou em 3º lugar e não conseguiu avançar da fase de grupos, dessa vez foi diferente, óbvio, senão a Inter não estaria aqui nesse vídeo, não teria chegado na final. Mas o time da Inter era o Bayern de Munique, poderoso Bayern de Munique, o Barcelona, e aí tinha o Viktoria Pilsen lá da República Tcheca para dar uma equilibrada aí. E a estreia da Inter foi com derrota em casa contra o poderoso Bayern. O gol foi um gol do Sané e outro gol contra aí do D'Ambrosio. A derrota para o Bayern pode não ser algo absurdo, mas perder em casa logo de começo assim no grupo da morte não é nada bom para a Inter, que já tinha medo porque já passou por isso na outra temporada.
E um time desacreditado foi a República Tcheca, venceu o Viktoria Pilsen por 2-0, de Dzeko no primeiro tempo, Dzeko, né, que fala, e Dumfries no segundo tempo. E aí um dos jogos decisivos, o confronto, na verdade, direto, sem o politicamente correto, a gente sabe que o Bayern era muito favorito, apesar do grupo da morte, a ficar inclusive em primeiro lugar. Então o segundo lugar seria disputado aí pela Inter e pelo Barcelona. Então nada melhor do que vencer o jogo em casa contra o Barça, apesar da vitória ter sido apertada com o gol do Çalhanoğlu, o turco, um chute de fora da área, mas foi uma vitória muito importante, talvez a mais importante. Porque aí o time no quarto jogo foi enfrentar o Barcelona de novo. Só que agora lá no Camp Nou, na Espanha. E olha, tinha mais de 90 mil pessoas nesse jogo aí. E era um jogo decisivo. Porque se o Barça perdesse aqui, já estaria eliminado. Isso mesmo. E aí, ó, o Barça até saiu na frente, em crise, mas a Inter virou no primeiro tempo. Marcou 2-1 com o Barella e o Lautaro. E o Barça em crise, né? A torcida ali reclamando, por incrível que pareça. O time do Barça conseguiu empatar, mas no segundo tempo, olha, aos 43 do segundo tempo, o Gosens, alemão, que veio da Atalanta, marcou 3-2. Uma vitória que já estaria mandando o Barcelona para a Liga Europa, né? Estaria tirando o Barça aí da fase final da Liga dos Campeões. Mas o time levou o empate nos acréscimos com o Lewandowski. Esse gol tirou aí uma classificação bem encaminhada da Inter e salvou pelo menos o Barcelona. Pelo menos até a quinta rodada, que mesmo assim seria algo praticamente impossível do Barça reverter essa situação. Já que o empate, apesar de ter conseguido um empate no final e ter se livrado da eliminação antecipada, contra a Inter o empate foi um péssimo negócio para o Barcelona. E bom ainda para a Inter. Porque para a Inter bastava vencer o Viktoria Pilsen em casa e torcer para o Barcelona perder em casa para o Bayern de Munique. E vamos lá, 2 gols no primeiro tempo, Mkhitaryan e Dzeko, e mais 2 no segundo tempo, Dzeko e Lukaku. O time venceu 4-0. E lá no Camp Nou, o Barcelona levou uma surra do Bayern de Munique por 3-0. E dessa maneira a Inter garantiu a vaga antecipada para as oitavas de final. E já em segundo, não tinha nem como roubar a primeira posição do Bayern, que venceu 5 jogos. Venceu 5 jogos, né? Classificação antecipada. A Inter foi enfrentar o Bayern de Munique lá na Alemanha. Os times já estavam classificados, o Bayern inclusive já em primeiro, e venceu, confirmou o favoritismo, venceu por 2-0. As posições já estavam definidas, o Bayern só fechou a fase de grupos com 100%, 6 vitórias em 6 jogos. É algo também raro de acontecer por lá, mas para o Bayern não tem sido tão raro assim não. O time da Inter se classificou em segundo lugar, foram 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, aquele empate de Salvador. E aí 2 derrotas, as duas para o Bayern, 2-0 em casa, 2-0 fora. O Barcelona ficou em terceiro com 7 pontos, foi para a Liga Europa, já caiu logo no encontro com o Manchester United, e o Viktoria Pilsen, 6 jogos, 6 derrotas, 0 pontos. E agora vamos para as oitavas de final, mas antes eu vou dar um recado aqui para você ficar comigo até o final do vídeo, porque lá no final eu vou te apresentar, se você não conhece, a nossa loja PFC, que tem produtos digitais como cursos e mentorias, e também produtos físicos, camisas, mochilas, bonés, canetas e tudo mais. Fica comigo até o final do vídeo e lá eu vou te dar o link para você clicar e conhecer os produtos que tem à venda. Nas oitavas, o City, aí sim eu acho que o City demonstrou a que veio nessa Champions League. O time pegou o Leipzig e olha, dentre os favoritos ali, dentre os grandões que passaram em primeiro, o City foi um dos poucos que não conseguiu convencer no primeiro jogo. Marcou o primeiro gol contra o RB Leipzig na Alemanha com o Haaland, mas aí tomou o gol de empate do Gvardiol, tomou uma pressão no final do jogo desnecessária, mas meu amigo, na volta, na Inglaterra foi um absurdo. O City marcou, os gols do City foram do Gundogan, o outro do De Bruyne e 5 gols do Erling Haaland. E com esse feito, ele se igualou ao Messi e ao Luiz Adriano, brasileiro que está no Inter, totalmente aleatório. Foram os únicos que conseguiram esse feito de marcar 5 gols em uma partida de Champions. E com esse feito, ele passou a ser o jogador mais jovem a marcar 30 gols na competição. O cara mal nasceu e já tem 30 gols na Champions League. Uma classificação absurda. E a Inter pegou o Porto, e com a Inter tudo é diferente, né? Tudo muito apertado, difícil. E o time venceu o Porto em casa, já que passou em segundo lugar, e o Porto em primeiro, decidiu fora, com o gol do Lukaku aos 85, aos 40 do segundo tempo. E esse gol foi em Salvador, porque na volta a Inter teve que segurar uma pressão absurda do Porto, especialmente na reta final. E ainda por cima levou 2 bolas na trave. Mas dessa maneira o time foi avançando e chegou nas quartas de final. Aí nas quartas, meu Deus, o City que meteu 7 no RB Leipzig tinha pela frente o Bayern de Munique. Para mim, os dois times mais
pesados dessa edição da Champions aqui, mais do que o Real Madrid. E para confirmar, aqui veio o City, pegou o Bayern em casa e destruiu. Uma atuação de gala do Rodri. E inclusive ele marcou um gol, o primeiro, um golaço na verdade. E aí o Bernardo Silva e o Haaland completaram a vitória por 3-0. Uma vitória super importante para o City, para dar mais confiança ainda, uma certa altivez. E essa foi a primeira derrota do Bayern, que tinha até ali, até esse jogo aqui, tinha 8 jogos e 8 vitórias. Venceu todas as partidas. E aí na Alemanha o City mais uma vez demonstrou superioridade, mas terminou empatado. O Haaland marcou o gol no primeiro tempo, comemorou muito, lembrando os tempos de Borussia Dortmund. E aí, se não me engano, o gol de empate do Bayern foi do Choupo-Moting. Classificação fácil, tranquila e confirmando o favoritismo do City para qualquer adversário que viesse pela frente. A Inter, diferentemente do que vinha fazendo até então na Champions League, pegou o Benfica fora de casa e aí sim um jogo com domínio total, especialmente no segundo tempo. E com gols do Barella e do Lukaku, o time venceu lá em Benfica, né? lá no Estádio da Luz, venceu por 2-0. E aí na volta, em casa, o time abriu o placar com o Barella, mas sofreu um empate. Marcou 2-1 com o Lautaro, 3-1 com o Correa, a classificação estava bem encaminhada, mas o time ainda levou o susto, levou 2 gols já na reta final e ficou no 3-3 esse jogo. E a exemplo do jogo contra o Barcelona, né, 6 gols movimentaram, e esse empate deu a classificação para a Inter para a semifinal. Nessa fase o City teve pela frente o Real Madrid e a Inter o Milan. O City empatou com o Real Madrid, levou um sufoco no primeiro tempo, o Vinícius Júnior abriu o placar, mas no segundo tempo tudo mudou. O City conseguiu equilibrar, conseguiu até dominar o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu. O De Bruyne empatou com um golaço de fora da área e o Vini foi anulado praticamente ali o jogo no segundo tempo pelo Walker. Fez uma partida excelente, mas na volta é tudo assim, né? Caiu no Etihad, vai levar uma surra, e assim aconteceu com o Bayern e agora aconteceu com o Real Madrid na semifinal. Essa para mim foi a melhor apresentação do City até agora na Champions League. Foi uma vitória, não deu a mínima chance para o Real Madrid. 2 gols do Bernardo Silva, que fez uma partidaça. O Militão fez contra e no final o Álvares recebeu um passe do Foden e marcou o 4º gol. Manchester City 4-0 no Real Madrid. E a Inter tinha pela frente o Milan. Esse talvez tenha sido o maior clássico desses dois aí na história, né? Justamente numa semifinal de Champions League. Um peso absurdo, um clássico que para muita gente, né, principalmente essa nova geração, não representa muito o que é o futebol hoje em dia. Mas para quem já é das antigas aí sabe que Inter e Milan representa um clássico histórico no futebol, não só italiano, não só europeu, como no mundo. Tanto que tem muitos torcedores aqui no Brasil que torcem para o Milan, para a Inter, tanto como segundo clube e também como primeiro clube. Mas o início desse jogo, se tu assistiu esse jogo, essa partida, vai concordar comigo que o início foi avassalador. E antes dos 10 minutos a Inter já estava vencendo por 2-0, com gols do Dzeko e do Mkhitaryan. Depois só administrou e na partida de volta dominou o Milan, não deu a mínima chance do Milan, que não conseguia criar oportunidades, não conseguia nem finalizar nem no primeiro jogo, nem no segundo jogo. E isso é uma característica do time do Inzaghi, e que, claro, que vai tentar pelo menos fazer a mesma coisa contra o City nessa final. E aí na volta o Lautaro reinou, fez uma partida excelente. O 10 e o Faixa comandou a vitória e marcou o gol da vitória por 1-0. E assim City e Inter chegam na final com caminhos totalmente diferentes. O City avassalador, goleando pesos pesados, e a Inter ali, conseguindo vitórias firmes, sem dar a mínima chance para o adversário. Agora resta saber quem será o campeão. Para mim, o City é muito favorito, muito favorito. Significa que vai ganhar? Óbvio que não, mas para mim é muito favorito. Mas vai ser jogo duro. Essa é a minha opinião, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se eu deixei passar algum detalhe das campanhas de City e da Inter até chegar a essa final, e também para quem você vai torcer e quem você acredita que vai ganhar. Antes de encerrar esse vídeo, clica nesse link aqui, tu vai acessar a nossa loja PFC, e aí tá passando na tela alguns produtos físicos que você pode receber aí na sua casa, alguns até com frete gratuito. E esses itens que tá aparecendo aí, eu selecionei justamente itens aí do City e da Inter. Almofadas, mochilas, canecas, quadro decorativo, esse da Inter é muito bonito. E é muito interessante para você aí ter aí de recordação, dar de presente e colecionar também itens de futebol, especialmente futebol europeu. É só você clicar no link e acessar a nossa loja, e não só itens físicos, produtos físicos, como também cursos, mentorias, para você que tem o sonho de trabalhar com futebol, marketing esportivo, jornalismo esportivo,
treinador de futebol, coordenador técnico, auxiliar técnico e tudo mais. E também, ó, vou deixar o Instagram aí, Planeta Futebol Clube. Nos ajude a crescer naquela plataforma. Tô indo aí para 700 seguidores muito rápido, mas quero aumentar mais ainda, óbvio. E o link também vai estar aqui lá na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha ele caso você tenha gostado dele. Deixa aí nos comentários. Então eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.